Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito do Trabalho em Foco. Meu nome é Alisson Tavares e hoje a gente vai tratar do tema contrato de trabalho intermitente. Pessoal, antes de a gente tratar do tema, eu gostaria de avisar aos que estão pela primeira vez nos assistindo e lembrar aos que já nos acompanham que o tema do nosso vídeo, que vem ao ar toda quarta-feira no canal, ele é definido por meio de uma enquete que vai ao ar nas stories do meu Instagram, @AlissonTemelo. Então você me segue no Instagram, participa da enquete na terça-feira e define o tema que vai ser tratado no vídeo da quarta-feira aqui no nosso canal. Pessoal, não deixa de se inscrever no canal, não leva 2 segundos. Clicou lá em inscrever-se, clicou no sininho para receber notificação dos próximos vídeos, já está feito, pessoal. Isso ajuda a gente a continuar o trabalho. Gostou do vídeo? Deixa um like. Tem dúvidas? Tem alguma informação que queria, que não foi acrescida, ou algo a colaborar? Vai lá nos comentários e deixa lá que a gente vai ter o maior prazer de interagir. Mas vamos tratar do contrato de trabalho intermitente, pessoal. O contrato de trabalho intermitente, né, há quem diga que precariza a relação de trabalho, há quem diga que aumentará os postos formais de trabalho, etc, etc. Eu não vou emitir minha opinião, ao menos nesse momento. Né? A gente conversa lá pelo direct do Insta ou nos comentários e troca essa ideia. Eu gostaria que vocês, ao final do vídeo, após ter obtido as informações, pudessem colocar lá o que vocês acham, né? Se é benéfico ou não é benéfico, se é interessante ou não é interessante. Tá certo? Então vamos lá tratar então do tema do dia. Pessoal, o contrato de trabalho intermitente, ele foi introduzido na legislação trabalhista por meio da Lei 13.467/17, que é a lei da reforma trabalhista. Essa legislação, essa lei, pessoal, ela alterou o caput do artigo 443 da CLT. O artigo 443 da CLT é o artigo que diz que o contrato individual de trabalho poderá ser celebrado de forma tácita ou expressa, da forma verbal ou escrita, por tempo determinado ou indeterminado e por prestação em tempo intermitente. Então, essa última partezinha, por tempo intermitente, foi a inovação trazida pelo reformador. Dito isso, você deve estar perguntando, professor, e o que é o trabalho intermitente? Qual o conceito de trabalho intermitente? Essa resposta a gente encontra, pessoal, no parágrafo 3º do artigo 443 da CLT. No parágrafo 3º, ele vai dizer que o trabalho intermitente é o trabalho com subordinação, certo? Onde haverá alternância entre o período de prestação de serviço e o período de inatividade. E este período ele é definido em horas, dias, meses, anos, ok? Então há essa definição do contrato de trabalho intermitente na própria legislação, ok? E aí agora a gente vai passando mais adiante. Uma vez definido isso, a gente vai precisar analisar os pormenores do contrato de trabalho intermitente. Antes de tudo, pessoal, cabe dizer que o contrato de trabalho intermitente ele é aplicável a qualquer trabalhador, independente da atividade que ele preste, exceto o aeronauta. Okay? O aeronauta tem uma regulamentação específica. Se não tratasse de aeronauta, qualquer outra atividade, médico, engenheiro, costureiro, né, camareira, né, cientista, eles poderão ser contratados pelo regime de intermitência. Uma vez que você vai contratar alguém pelo regime de intermitência, é preciso que você conheça as regras do contrato de trabalho intermitente, as particularidades deste contrato. E onde a gente encontra essas particularidades? Onde a gente encontra estas regras? Estas regras, pessoal, estão contidas no artigo 452A da CLT, do parágrafo 1º ao parágrafo 9º. É aí que vai estar contido as regras do contrato de trabalho intermitente. Inicialmente eu chamo a atenção que o contrato de trabalho intermitente ele foge daquela ideia de não solenidade. A gente acabou de falar
lá do caput do artigo 443 da CLT, que diz que o contrato de trabalho individual poderá, né, ser formalizado de forma tácita, né, ou expressa, verbal ou escrita. Aqui, pessoal, o contrato de trabalho intermitente, este obrigatoriamente deverá ser na forma escrita, ok? É o que está previsto no caput do artigo 452A da CLT. O contrato de trabalho intermitente deverá ser formalizado de modo escrito, devendo especificar o valor da hora, que não poderá ser inferior ao valor hora do salário mínimo ou do funcionário daquele estabelecimento que exercendo a mesma função do trabalhador intermitente. Pessoal, aqui eu gosto muito de chamar a atenção para um fato que direito, todas as outras áreas têm aquele ponto forte, né, chave, elemento que deve ser tratado com muito carinho e atenção, e no direito eu digo que é a hermenêutica. Observem que o legislador aqui fala o empregado do mesmo estabelecimento. Então, para tomar como parâmetro o valor da hora, né, do funcionário que está sendo contratado por regime de intermitência, se ele tem um piso salarial diferenciado, aquela atividade, aquela função, ou dentro do estabelecimento, e não o empregador, que pode ter, né, diversas sedes, diversos estabelecimentos. A gente está falando do estabelecimento. Então, o valor da hora deve ser o valor da hora do salário mínimo ou do funcionário que naquele estabelecimento exerça a mesma função. Ok? Do contrário, a gente está aí ferindo a legislação. Feito isso, formalizou o contrato, estabeleceu o valor da hora e a gente vai partir para a convocação desse funcionário. Sim, o parágrafo 1º do artigo 452A diz que o empregador deverá convocar por ferramenta, por meio eficaz, né, o funcionário a comparecer para a prestação do serviço com no mínimo 3 dias de antecedência. Ok? E quando ele convocar, ele vai informar qual é esse período que ele está convocando. Estou convocando você, José, para a prestação de serviço do dia 5 ao dia 8, de tal hora, em cada dia, né? Ele vai especificar isso, ok? Por meio inequívoco, né? Por meio eficiente. Ele vai utilizar um WhatsApp, né? Hoje a tecnologia, até citação judicial a gente recebe pelo WhatsApp. Eu já recebo diversas. Então a gente vai usar esse meio eficaz, ok? Cada um vai ter que buscar um meio lá que possa comprovar que foi feita essa convocação direitinho. Aí são detalhes que o advogado no exercício da atividade vai ter que ter a sensibilidade e procurar a melhor forma de comprovação. Tranquilo? O ideal é até fazer constar lá no contrato, se possível, qual será a forma utilizada, né? Mas bem, a legislação fala de qualquer modo, né, qualquer meio eficiente de comunicação que deverá ser com 3 dias de antecedência. Esses 3 dias, pessoal, de convocação que menciona o parágrafo 1º, são 3 dias corridos, pessoal. Não é 3 dias úteis, é 3 dias corridos, ok? Porém, o funcionário, uma vez convocado, conforme inteligência do parágrafo 2º do artigo 452A, ele terá o prazo de 1 dia útil. Observe que a convocação por parte do empregador é contada em dias corridos, 3 dias corridos de antecedência. A resposta do funcionário convocado, ela deverá ser prestada no prazo de 1 dia útil, ok? E se o funcionário ficar, né, calado? Se ele não responder, se ele ficar calado? Vai lá no parágrafo 3º, ele vai dizer que a recusa, né, que ele vai falar da recusa do funcionário, que não será caracterizado a insubordinação. Certo? Essa recusa. E essa recusa do funcionário, ela pode ser, pessoal, tanto de modo expresso, como ela pode ser através do silêncio, de modo tácito. Aqui, aquele ditado de quem cala consente não é válido. Trator de contrato de trabalho intermitente, o funcionário foi convocado, ele ficou em silêncio dentro do prazo que lhe é concedido, ou seja, 1 dia útil, vai ser entendido aquele silêncio como uma negativa à convocação.
E o parágrafo 3º diz que essa negativa à convocação, seja ela tácita ou seja expressa, não vai caracterizar, né, a falta disciplinar de insubordinação, apenas quando se tratar da convocação, pessoal. Logicamente que uma vez convocado e compareceu ao posto de trabalho, né, o funcionário vai estar lá subordinado ao seu empregador. Logicamente, isso não houve alteração. Bem, o funcionário foi convocado, não compareceu no dia. Ele foi convocado, aceitou. Mas no dia ele não compareceu na empresa. Ele vai sofrer uma punição. E qual é essa punição, professor? Ele deverá pagar uma multa de 50% do valor que ele receberia caso tivesse prestado o serviço, certo? No prazo de 30 dias, podendo haver aí uma compensação nesse período, ok? Mas essa multa, pessoal, de 50% do valor que receberia caso tivesse cumprido o estabelecido, o combinado quando da convocação, ela vai se aplicar tanto para o funcionário quanto para o empregador. O empregador convocou o funcionário, convocou José, José chegou no estabelecimento e o patrão disse: ó, José, eu me enganei, não vou precisar da tua mão de obra. Ele vai dever a José a multa de 50% do valor que José receberia caso tivesse prestado o serviço ao qual ele foi convocado. Tranquilo? Pessoal, a gente precisa entender, e o legislador colocou isso, mas nem precisaria, pessoal, ele colocou lá no parágrafo 5º que o período de inatividade não será considerado como tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços para outros, né? Pessoal, essa parte de que não será computado, né, como tempo à disposição do empregador o período de inatividade, né, isso aí já nem precisaria, mas o legislador colocou, né, de forma, né, a reforçar, deixar isso bem claro, nítido, amarrado, né, mas aí a informação que eu dou um grande relevo aqui é o fato de que o empregado, pessoal, que trabalha no regime de intermitência, ele poderá ter sua CTPS assinada, ele poderá formalizar um contrato escrito, certo? Lá com as regrazinhas do contrato de trabalho intermitente, com mais de um empregador, com 2, com 3, com 4, com 5, com quantos ele conseguir firmar esse contrato. E aí não vai também incorrer em falta disciplinar por concorrência, etc. Ele poderá prestar serviço, inclusive, para um concorrente dessa empresa que contratou ele no regime de intermitência. Tranquilo, pessoal? Pessoal, um ponto que é bastante assim, né, digno de atenção é o fato de que o trabalhador intermitente, após o período de prestação de serviço, né, ele é convocado para prestar serviço em um determinado período, né, e após a convocação ele deverá receber de imediato as seguintes verbas: remuneração, férias acrescida de 1/3, 13º salário, descanso semanal remunerado e adicionais legais. Isso mesmo, pessoal. Ele vai receber imediatamente após a prestação de serviço, após esse período que foi estabelecido, né? A periodicidade para esse pagamento, prestação de serviço, deverá ser pago a ele a remuneração, a férias acrescida de 1/3, o 13º salário, o descanso semanal remunerado e os adicionais legais. Isso é uma previsão, pessoal, do parágrafo 6º do artigo 452A da CLT. Mas aqui, pessoal, eu lembro a vocês daquela regrazinha para cômputo do avo, né, do 1/12, né, de férias, ou 1/12 também de 13º salário. Para que ele faça jus a esse recebimento, ele deverá ter trabalhado dentro desse período uma fração superior a 14 dias. Por quê? Porque abaixo de 14 dias, pessoal, ele não faz jus ao cômputo de 1/12. Né? Período de serviço prestado superior a 14 dias, ele vai equivaler a 1/12. Tranquilo? Então isso é bom a gente estar atento para que não haja, né, depois, na hora de botar na prática, a gente não passe desapercebido e acabe trazendo prejuízo para o nosso cliente. Logicamente que esse período dele não vai ficar perdido, caso ele não tenha completado esse total de 14 dias.
Embora a legislação não traga essa previsão, subentende-se que deverá ser somado a posteriori e quando fechar, completar esse período, deverá sim ser remunerado. Feito isso, pessoal, cabe a gente dizer que vai fazer esse pagamento e deverá, não é uma opção do empregador, não é uma coisa, eu vou fazer porque eu sou organizado ou não vou fazer porque dá trabalho. Ele deverá fornecer ao empregado intermitente, quando ele for pagar as verbas que a gente acabou de mencionar, um recibo discriminando, pessoal, cada verbazinha, o valor e a rúbrica. 13º salário, R$10, né? Férias proporcionais mais o terço, né? R$5. Vai ter que constar lá isso no recibo que ele deverá entregar ao funcionário. Tranquilo? Também, pessoal, deverá o empregador, conforme a inteligência do parágrafo 8º, recolher o FGTS e o INSS desse trabalhador intermitente. E ele vai recolher de modo proporcional. Ele vai observar na hora de fazer o pagamento dessas verbas que mencionamos, verbas previstas lá no parágrafo 6º, né, a remuneração, férias, 13º, descanso semanal remunerado e adicionais legais. Ele vai fazer a retenção da parte que cabe ao empregado com relação ao FGTS e ao INSS. Como estes dois encargos sociais, eles não são repassados em qualquer período do mês, eles têm um período específico para ser pago, né, para ser recolhido, o FGTS a conta vinculada, o INSS para ser repassada a Previdência. Então, o que é que o empregador deverá fazer? Ele retém quando do pagamento e recolhe a posteriori, na data correta. E aí o que ele deve fazer? Ele deve apresentar comprovante de cumprimento desta obrigação ao trabalhador. Isso é uma previsão, pessoal, do parágrafo 8º do artigo 452A. Não é uma opção, é um dever. Então a gente está vendo até aqui que o trabalhador intermitente ele tem todos os direitos de qualquer outro trabalhador, com as suas particularidades com relação ao cumprimento dessas normas, como é que vai ser calculado, etc. Mas ele tem todos os direitos. Inclusive, pessoal, conforme previsão do parágrafo 9º do artigo 452A, ele também tem direito a um período de férias, período de 30 dias, né, sem ser convocado por aquele empregador. Esse período de férias ele vem após os 12 meses, pessoal. A grande, né, celeuma aqui é 12 meses da data que ele formalizou esse contrato, professor, ou é 12 meses de serviço efetivamente prestado? Boa parte da doutrina ela tem entendido que é o somatório dos períodos de prestação de serviço. Então, somando-se os períodos de prestação de serviço, quando o somatório equivaler a 12 meses, ele terá o período de 30 dias sem poder ser convocado por aquele empregador. E é engraçado, pessoal, que pode acontecer dele chegar no período de férias dele, como ele recebe as férias, né, imediatamente, né, a prestação de serviço, desde que completada aquela fração superior a 14 dias, ele poderá chegar no período de férias e entrar de férias sem receber R$1, né? É bem complicado, passar as férias liso, né? Quem gosta de férias assim. Eu gostaria de ter férias, pelo menos, já ficaria muito feliz, embora eu ame muito, muito, muito o que eu faço, certo? Então, pessoal, esse é um entendimento com relação a férias. Pessoal, aqui eu gostaria de fazer com vocês, né, essas pontuações que a gente fez acerca do contrato de trabalho intermitente. Vocês observaram que ele é um contrato que ele é muito trabalhoso para o empregador, que precisará ter uma estrutura organizacional muito eficiente para poder convocar esse funcionário, né, ter um quadro grande lá de contrato de trabalho intermitente, caso um negue ele possa chamar outro, você ter esse controle eficiente. É um sonho para os donos de bares e restaurantes, que foi atendido agora por meio dessa legislação, mas ele vai trazer muito trabalho. E caso não seja observado tudo bem direitinho pelo RH, pela contabilidade, dependendo do tamanho da empresa vai ter um ou outro, né? Essa questão do pagamento, uma vez que deve ser feito imediato a prestação do serviço. Então, pessoal, eu agradeço a vocês, né, ter acompanhado o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se restou dúvida, problemas ou alguma sugestão, vai lá nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa um like, não esquece de se inscrever, assiste os outros vídeos do nosso canal e vai me seguir lá no Instagram, @AlissonTemelo.
Conto com vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço!